queridos alunos da terceira série do ensino médio, nosso terceirão, os nossos finalistas, não é verdade? Sou a professora Pet Ribeiro, de História. Estarei com vocês agora aqui nesse momento, dando continuidade às nossas atividades interativas. Como vocês já sabem, são os conteúdos que nós vimos na nossa última aula. Então, vamos relembrar? Então, nossa atividade interativa do terceiro ano está na aula 112, Praticando História, período entre guerras, crise de 29 e ascensão dos regimes totalitários. Só relembrando o mesmo toque de ontem, que vamos falar da crise, tá bom? Como nós falamos na aula de ontem, certo? Então, para darmos início, eu vou chamar aí o nosso caderninho de oportunidades. Vamos lá, então? Vamos à questão número 1. A Europa entrou em estado de exceção personificado por obscuras forças econômicas sem rosto ou localização física conhecida que não prestam contas a ninguém e se espalham pelo globo por meio de milhões de transações diárias no ciberespaço. Essa é uma notícia do jornal A Folha de São Paulo. Só voltar lá para eles, por favor. De 11 de dezembro de 2011. Está se referindo a alguma crise, uma coisa séria. Dando continuidade aí à questão 1. Texto 2. Estamos imersos numa crise financeira como nunca tínhamos visto desde a Grande Depressão iniciada em 1929 nos Estados Unidos. Temos aí também uma notícia do ano de 2011. O que houve em 2011 tão tenso, não é verdade, professora? Vocês vão me responder. Olha a pergunta. A comparação entre os significados da atual crise econômica e do crash de 1929 oculta a principal diferença entre essas duas crises. Pois, então o texto traz uma relação de duas crises, uma inclusive que vocês conhecem muito bem, já viram na aula de ontem, certo? Daqui a pouco eu retorno para a nossa correção.
Retornando então, terceiro ano nós vamos direto ao enunciado, porque eu sei que vocês tiveram tempo para ler e interpretar os dois textos. Então vamos lá então, olha o que diz aí. A comparação entre os significados da atual crise econômica, isso, e do crash de 1929, ou seja, a quebra da bolsa, né, oculta a principal diferença entre essas duas crises, pois, alternativa A, o crash da bolsa em 29 adveio do envolvimento dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, e a atual crise é resultado dos gastos militares deste país nas guerras, está se referindo aos Estados Unidos também, né? Não, gente, vocês já sabem que essa quebra na Bolsa de Nova York vem em consequência de uma outra situação, não da participação dos Estados Unidos na Primeira Guerra. Na verdade, isso vai dar uma alavancada nos Estados Unidos, não é mesmo? Letra B. A crise de 29 ocorreu devido a um quadro de superprodução industrial nos Estados Unidos. E a atual crise, que é citada nos textos, resultou da especulação financeira e da expansão desmedida do crédito bancário. Eu sei que há 10 anos atrás, alguns de vocês eram bem crianças, a professora não era, não é? Mas vocês podem ler aí em 2011 que essa crise nos Estados Unidos, ela vai aí ser em consequência justamente desses créditos desmedidos em relação aos bancos, ok? Então, nós vamos direto à alternativa correta, que é a alternativa B. Vou ler aqui. Começamos lá com a Alderci, que trouxe para nós a letra B, lá do 7 Maria Isabel, não é? Também do 7 Maria Isabel, a Marcele. Quem mais? Cadê? Caleb, também da Escola Estadual Rui Araújo, trouxe a letra B. Então, assim, a gente começa a perceber, gente, que no terceiro ano, o grau das questões, eles vão meio que dificultando. Mas não é para prejudicar vocês, não. É porque realmente, quando vocês forem lá ver o vestibular, essa questão do Enem, vocês vão ver que os textos são um pouco mais longos. Isso demanda um tempo e uma atenção, certo? Trouxe para vocês o comentário, porque eu sei que vocês precisam para formular as ideias. A crise de 29 nasceu realmente da superprodução e, consequentemente, da deflação na economia norte-americana, ou seja, tinha muita coisa e as pessoas não tinham mais como adquiri-las, não é? Originou-se em meio ao capitalismo liberal e se propagou mundialmente, como vocês já sabem. Já a recente crise de 2008, que foi até ali mais para frente, também se originou nos Estados Unidos, em consequência dos efeitos da desregulamentação dos mercados adotada pelas medidas neoliberais no final do século XX. A expansão das atividades financeiras de forma irrestrita, ou seja, vamos lá, produziu abusos e vícios, gerando o colapso do sistema, o que foi denominado como estouro da bolha, com falências bancárias, desvalorização de ativos financeiros repercutindo no mercado internacional. Os nossos alunos super curiosos vão aí se informar ainda mais sobre essa crise de 2008, não é verdade? Agora nós vamos aí para a nossa segunda questão. Olha aí, a crise atingiu o mundo inteiro. O operário metalúrgico de Pittsburgh, o plantador de café brasileiro, o artesão de Paris e o banqueiro de Londres, todos foram atingidos. O autor se refere à crise mundial de 29. Olha aí a continuação. Iniciada nos Estados Unidos, da qual resultou apenas uma alternativa correta.
Vamos lá então, gente, aí trazendo a nossa correção da segunda questão, e aí nós vamos falar de crise novamente, porque na verdade esse período entre guerras ele vai ter muitas transformações, que aí fiquem atentos, terceira série, justamente para que nós vamos dar início à Segunda Guerra Mundial mais para frente um pouquinho. Então olha só, o autor se refere à crise mundial de 29, eu vou trazer o texto só para refrescar nossa memória. A crise atingiu o mundo inteiro. O operário metalúrgico de Pittsburgh e o plantador de café brasileiro, o artesão de Paris e os banqueiros de Londres. Todos foram atingidos, não é verdade? Nós falamos sobre isso ontem, que as bolsas de valores é justamente aquela compra de ações, então o mundo inteiro tinha ali investimento nas bolsas de Nova York. Mas o que resultou nisso? Vamos lá então? Alternativa A. O abalo do liberalismo econômico e a tendência para a prática de intervenção do Estado na economia. Vejam bem, a letra B não pode ser porque não houve aí o aumento das sociedades acionárias, porque quebrou a bolsa, então as pessoas entraram em falência. Expansão do sistema de crédito também não, porque não tinha mais para quem ser o fiador, para quem ser o comprador. Valorização do preço da produção? Não, né, gente? Os produtos vão entrar em queda. Crescimento acelerado das atividades de empresa? Não, porque vai haver aumento do desemprego. A alternativa correta é a letra A mesmo, como eu vi aqui, que quem respondeu? A Rose respondeu para nós. A Ana Paula, obrigada, Giovana. O Elton, quem mais? O Elton lá do Juruá, da Escola Romerito Silva, a Marcele, a Aldeci, a Amile também, o Caleb, a Giovana. Então a letra A diz o seguinte, retorna aí para nós, olha só. Só para eu explicar para eles a letra A. Isso, o abalo do liberalismo econômico, porque o liberalismo econômico é justamente o quê? O que os Estados Unidos estava fazendo. Vamos botar para produzir, vamos incentivar as pessoas a comprarem, nós somos grandes indústrias e é isso aí, só que eles não imaginaram que em algum momento a Europa iria se estabilizar e esses produtos iriam ficar em estoque. Vamos baixar o valor? Vamos. Quem vai comprar? Não tem. Por quê? Porque eu tenho um alto índice de desemprego e as pessoas desempregadas elas não vão poder consumir. E o que foi necessário acontecer? Roosevelt veio ali com a New Deal, lembram? E ele vai intervir, o Estado vai intervir criando ações, inclusive um dos pontos dessas ações, vocês lembram? É justamente manter o controle na produção, para que não houvesse mais a superprodução e isso não desencadeasse uma série de problemas. Então, um comentário para vocês, olha aí, a crise mundial que ocorreu em 29, também chamada de Grande Depressão, gerou um abalo no modelo econômico liberal, trazendo sérios prejuízos, não é mesmo? Então, aí para os nossos futuros economistas, fica a dica. Terceira questão, vamos lá? No fim da década de 20, anos de prosperidade, uma grave crise conhecida como Grande Depressão começou nos Estados Unidos e atingiu todos os países capitalistas. J.K. Galbraith, economista norte-americano, afirma que à medida que o tempo passava, tornava-se evidente que aquela prosperidade não duraria. Dentro dela estavam contidas as sementes de sua própria destruição. Olha o enunciado. A aparente prosperidade pode ser percebida nas seguintes características. Daqui a pouco a gente retorna para a correção.
Vamos lá então fazer a nossa correção da terceira questão. Viram aí que veio uma questão da FUNESP para vocês. É muito comum que a FUNESP realize concursos, vestibulares, tá bom? Então a gente consegue observar mais ou menos como é que eles se constroem essas questões, não é mesmo? Então olha só, eu tenho aqui quem começou, eu acho que foi a Marcele ou a Alderci, estou na dúvida se foram elas que começaram aqui, mas tem a Rose também. Ah, letra 222, questão 222, cadê 3, gente? Darlan, eu quero tuas respostas para a gente ler aqui. Foi com a Alderci mesmo. Então, a Alderci trouxe para nós a letra D. O João Vitor, lá de Maitá, a letra D. O Elton, cadê o Elton, suas questões? Não vi aqui. Caroline, letra D, da Escola Isaías Vasconcelos, Iranduba. Obrigada, Giovana, novamente. Muito gentileza. A Amile trouxe a letra D, da Escola Santana. A Thaisa trouxe a letra D. Alderci, a Aline de Iranduba, letra D, Gabriela, letra D. Vou parar aqui na Gabriela para a gente fazer a correção. Então, a pergunta é, olha o que diz o enunciado. A aparente prosperidade pode ser percebida, então quer dizer, ele trouxe ali um texto muito pesado, né, professor? Ele já disse, olha, vai dar errado. Mas por que ele escreveu aquilo? Porque já estava acontecendo alguma coisa. Então, o que dizia essa aparente prosperidade? Onde é que ela está dita? Olha aí, alternativa A, o aumento da produção automobilística, a expansão do mercado de trabalho e a falta de investimento em tecnologia, não foi isso que chamou a atenção dele. Letra B, a destruição dos grandes estoques de mercadorias e o aumento dos preços agrícolas e de salários, também não foi isso que levou àquela reflexão. A cultura de massa com a venda de milhões de discos, as dívidas de guerra dos Estados Unidos e o aumento dos números de emprego, também não. O que chamou a atenção dele foi o seguinte, a crise de superprodução, a especulação desenfreada nas bolsas de valores e a queda da renda dos trabalhadores. Quando esses 3 pontos foram observados, foi que o nosso autor lá do texto disse, olha, há o prenúncio de que isso vai ficar muito grave. Por quê? Porque olha o problema aí. Quem é que vai comprar sem ter dinheiro, se a renda do trabalhador diminuiu? Não é verdade? E essa superprodução aí, quem vai comprar esses produtos? E todo mundo ali comprando as ações nas bolsas de valores. Então, a alternativa correta, como a maioria de vocês colocou aqui, olha aí, alternativa D. A crise de superprodução das indústrias, aliada à expansão de crédito exponencial e à especulação financeira, acabou por produzir efeitos colaterais desastrosos na economia americana, como a falência de várias empresas e o desemprego em massa, não é, gente? Então, agora nós vamos para a nossa quarta e última questão do dia. Vamos lá? O colapso deflagrado no mundo pela crise financeira dos anos 20 teve como principal ato o craque, ou seja, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, em outubro de 29. Como consequência agora, não é, gente? Vocês viram que nós fizemos as questões aí numa linha de raciocínio para vocês. Daqui a pouco nós vamos à correção.
Vamos lá então, iniciamos aqui com a participação da Alderci, não é mesmo? Lá do 7 Maria do Esterro, questão 4, letra D, eu vou explicar, tá bom, gente? Não se preocupem. O João Vitor, do Tarsila Prado de Maitá, quem mais respondeu? Darlan, questão 4, letra D, Vera, letra D, vou explicar, Guilherme, só um minutinho, tá bom? Caroline, questão 4, letra D, a Thaisa, letra D, Alderci, também a letra D, se não me falha a memória agora. Ana Paula respondeu, Caleb respondeu a quarta letra D, a Giovana respondeu a quarta letra D da Escola Estadual Solon de Lucena. E fechamos aqui com a Marcele, que também respondeu a letra D, lá da Escola Isabel Desterro. Então, muito obrigada a vocês que ficam aí conosco, participando, isso é muito bom para vocês também, não é, gente? Contribuir, se informar. E nós vamos direto ali ao nosso enunciado. Olha o que diz aí. O colapso deflagrado no mundo pela crise financeira dos anos 20 teve como principal ato, ou seja, quando a Bolsa quebrou em outubro de 29, ela vai se expandir por outros lugares do mundo e vocês lembram por quê? Porque a Bolsa de Valores, você compra ações que pertencem a determinadas empresas. Então, qualquer pessoa em qualquer lugar pode fazer esse ato. Então, muitas pessoas, vendo aquela riqueza toda, começaram a fazer essas compras de ações. A primeira questão diz o seguinte: os preços e salários subiram, gente? Não, né? Vocês sabem que o desemprego vai trazer aí uma diminuição de salários e, logicamente, nem salário, né? Alternativa B, a Europa recuperou sua prosperidade com altos investimentos dos fundos particulares norte-americanos? Não, porque a Bolsa quebrou, então não tem como a Europa se recompor de nada. E vale lembrá-los que vocês sabem que a Europa estava ali se estabilizando e é um dos motivos também que vai contribuir para que essa crise aconteça lá nos Estados Unidos. Claro que a culpa da superprodução é lá dos Estados Unidos, ok? O Brasil manteve-se fora da crise? Não, gente, porque o nosso cafezinho sagrado do dia a dia, era o nosso principal produto de exportação. E não era um produto de primeira necessidade, certo? Então, o investimento também estava nas bolsas de valores e gerou aqui uma crise também. Alternativa D, respondendo aí, acho que foi o Guilherme que perguntou. O mundo todo foi afetado drasticamente quando a Inglaterra abandonou o padrão ouro da sua moeda. Vocês imaginem o seguinte, antes de nós termos o real, aqueles que são do meu tempo, não vou revelar a minha idade, mas nós tivemos outras moedas. E essas moedas, dependendo do momento, elas começaram a ser desvalorizadas, tendo a necessidade de criar-se outras que possam estabelecer. Então, quando veio o real em 94, quem tinha aquela sua moedinha antiga, ela entrou em desvalorização. Então, quando essa crise atingiu a Inglaterra, o seu padrão ouro, ele vai fazer com que o valor da sua moeda caia. E isso vai afetar principalmente a Europa, que tinha na Inglaterra a sua referência econômica. Tá? Então, só respondendo aí as dúvidas de vocês, mas a gente trouxe o comentário para que vocês também possam anotar. Vamos lá, então? Alternativa correta, letra D. A depressão americana de 29 afetou todo o mundo. Haja vista que o mercado internacional nessa época já era plenamente integrado em virtude da junção entre capital financeiro e capital industrial. O que isso quer dizer? Que os países mais industrializados tinham um capital muito maior. A Inglaterra era o principal país que usava padrão ouro de reservas monetárias nessa época e sua moeda era a libra. Era identificada com o preço do ouro no mercado, ou seja, o valor da moeda inglesa era o mesmo valor do ouro. Com o abandono do padrão ouro, as referências monetárias internacionais passaram a ficar em um nível muito artificial, principalmente a Europa, como eu falei para vocês. E aí a crise foi generalizada, tá? Por exemplo, você acha fácil comprar um pedacinho de ouro hoje? Não, né, gente? É caríssimo, está mais, o valor dele muitas vezes é mais elevado do que a nossa moeda, né? Fica aí uma reflexão para os nossos futuros economistas também. Então, queridos, foi um prazer. Qualquer dúvida, nossos professores ainda estão aí no chat também. Até a próxima!